tens vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Quem é essa arca? O que ela significa? Primeiro, a arca era uma caixa de madeira de cetim. E ela era exatamente assim, coberta com ouro maciço, por dentro e por fora. Pastor, e o que tem a ver a arca ser de madeira e ela ser coberta com ouro? Tem significado. A madeira representa o quê? A parte humana. E a parte do ouro representa a parte divina. Quem é que era Deus e ao mesmo tempo humano, homem? Jesus. Porque ele era homem, porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, mas ele é o Filho de Deus. Olha aqui, olha aqui. A arca, ela representa o quê? Diga, a arca é Jesus. A arca é o próprio Jesus. Quer dizer, tanto foi homem como foi Deus. Tanto tinha as duas naturezas. E aí o que aconteceu com essa arca aqui? Deus mandou colocar dentro dela algumas coisas. Diga aí: maná, a vara e as leis. E o que foi que Deus mandou fazer? Esconder. Você está vendo alguma janela na arca? Tem alguma transparência que dá para ver dentro? Está tudo escondido. O que significa isso? Eu só consigo viver o que Deus tem para mim, não só olhando, mas me aprofundando na presença de Deus e enxergando o que tem dentro. Tem gente hoje que só conhece Jesus de longe, só conhece Jesus de ouvir falar que Ele é bom, que Ele opera, que Ele trabalha, que Ele faz maravilhas, mas você só vai conhecer os profundos mistérios de Deus quando você tiver uma íntima comunhão. Eu tenho que viver com Ele aproximadamente, numa comunhão estreita, numa comunhão profunda. Como é que vive uma comunhão profunda com Deus? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Eu não posso deixar Jesus na igreja no domingo, irmão. Quem está entendendo? Eu não posso vir num domingo, aí depois segunda-feira você vai para o trabalho, você vai para o seu comércio, você vai para a sua faculdade, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar da sua casa, e deixou Jesus aqui na igreja. Não! Você tem que levar Ele para a sua casa. Você tem que conversar com Ele. O meu irmão me contou um testemunho aqui, incrível. Ela é corretora de imóveis. E ela precisava, irmãos, vender um apartamento para um cliente. E ela disse: meu Deus, onde é que eu vou achar aqui um apartamento com piscina que o meu cliente quer? Ela foi falando com Jesus o caminho inteiro, meu Deus, me leva para um lugar. Quando ela chegou num condomínio, ela perguntou se tinha algum para vender ali, algum apartamento naquele perfil. A dona estava na portaria e disse: o meu, pode subir e já tira foto. O que é isso? A arca da frente. Quando você for resolver suas coisas, leva a arca para lá. Quando você for procurar emprego, leva Jesus para te ajudar a achar um emprego sério. Quando você for resolver alguma coisa na sua família, não vai falando tudo o que você acha, porque às vezes na hora da raiva a gente ofende, a gente machuca as pessoas. Quem está entendendo, diga bem. A gente descarrega, o estresse nas pessoas. A gente às vezes sai julgando, às vezes a gente sai falando sem pensar. Ao invés de a gente arrumar, a gente bagunça. Quando você for fazer alguma coisa, leva a presença de Deus, que o Senhor vai ser aquele que vai ser a vida com abundância. Ele vai ser a direção, Ele vai ser a sabedoria, que Jesus é a arca. Você está entendendo agora o porquê que Josué quis levar a arca? O porquê que ele disse: ei, fiquem atrás dela, não passem na frente da arca, vocês nunca passaram por esse caminho antes, e ela vai ensinar o caminho por onde devemos andar. Até hoje, Jesus está querendo seguir na nossa frente. E aí veja só, ela era coberta por ouro, madeira de cetim por dentro, lado humano, lado divino. Pastor, mas e o maná? Diga aí, e o maná? Eu tenho algumas coisas para falar sobre o maná.
Põe aí para a gente agora, pode sair um pouco da arca. Apocalipse 2,17. Os irmãos não precisam ir. Eu vou ser rápido aqui na tela, depois a gente volta para Josué. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Olha o que a Bíblia fala sobre o maná. Maná é o que, pastor? Era o alimento que Deus dava no deserto e o povo sobreviveu 40 anos comendo ele. 40 anos é bastante tempo, não é, irmãos? 40 anos o povo comeu maná e não morreu no deserto. Ele sustentou a vida de Deus. Agora olha isso aqui. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz? Ao que vencer, darei eu o quê? A comer do maná escondido. E darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Diga bem. Amém. Preste atenção, ele está dizendo que quem vencer vai comer maná escondido. Onde que o maná está escondido? Diga bem, na arca. Vamos ver se os irmãos estão entendendo. A arca é quem? Então o maná está dentro da arca. Então o maná está com quem? Porque ele é o pão da vida que desceu no céu. Nem só de pão viverá o, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, você que hoje está aqui na casa de Deus, você já percebeu que muita gente tem dificuldade de permanecer firme nos caminhos do Senhor? Você percebeu que tanta gente entra e sai? Vai para a igreja, fica um mês, sai. Vai para a igreja, volta mais um pouquinho, sai. Daqui a pouco volta para o mundo. Daqui a pouco volta de novo. Por quê? Porque não se alimenta do maná. Ele está dizendo aqui que vencer vai comer maná escondido. Quando que nós vamos comer isso? Só lá no céu? Não! Jesus é o pão da vida que desceu e na vida abundante em Deus. Ele quer que você coma esse maná. E eu vou dizer que o povo de Israel, cada dia era um maná diferente, viu? Segundo era um, terceiro era outro, quarto era outro, quinto era outro. Não podia guardar maná, que senão estragava. Você está recebendo o maná de Deus aqui hoje. Sabe o que significa? Amanhã tem mais. Terça-feira tem outro diferente. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todo dia Deus tem maná para te sustentar. Mas aí o povo quer fazer o que hoje? Vai na igreja, ouve a belíssima pregação da palavra, sai às vezes emocionado da igreja, mas só come no domingo. Aí segunda-feira, trabalho, correria, estresse, nervoso, trânsito, fila, chateação, aborrecimento. Terça-feira de novo, corre e pega a linha Nova Esmeralda, quebra o trem, diga misericórdia. Manda todo mundo descer. Anda no trilho, porque o trem não anda. Misericórdia. Aí tem que sair do terminal e ir até para casa. O crente já está, irmão, para lá de si. Já está no estresse. Já está que não aguenta nada. O que Deus está falando? É falta de maná. Diga, estou precisando de maná. Você pode falar para alguém, eu acho que também precisa. Fala, eu acho que tem irmão aí que eu acho que também está precisando de maná. Porque você está num estresse tão grande, você está num cansaço tão grande, um desânimo tão grande. O Senhor está dizendo, coma do maná para ter vida eterna. Quem vencer vai comer maná escondido. Quem é a arca? Jesus é a arca. E quem é que tem a arca dentro? Onde que está o maná? Jesus. O maná é a Bíblia. Deixa eu te apresentar, olha aqui o maná. O maná está aqui dentro. Está aqui. Porque Jesus é a palavra de Deus. Você está precisando desse alimento. Eu vou lançar um desafio essa semana para os irmãos. Posso? Você, durante uma semana, vou te dar uma semana, você vai escolher um livro da Bíblia e vai ler inteiro. Isso é maná. A Bíblia está falando que Jesus era a arca, porque ele era tanto Deus como era homem, ok? E dentro dele tinha maná. E Deus está falando que vai dar maná escondido para nós. Então, você está desafiado a escolher um livro para ler ele inteiro. Ah, pastor, então eu vou escolher Filemão, que só nem tem capítulo. Ainda que você escolha, mas leia. Porque às vezes aquela pessoa que não se alimenta nem um pouquinho, já vai fazer diferença. Alimente-se. Escolha. Tá bom, pastor, eu vou ler Mateus inteiro. Ótimo.
Mas que horas que eu leio? Antes de dormir. De manhã, quando você acordar, você vai se alimentar. Quem vai se alimentar? Se você fizer isso, no domingo que vem, você vai ser um crente diferente. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que tinha era o maná. Depois do maná, vou falar já aqui do cajado de Arão, né, que era a vara. Vamos ver o que é a vara? Põe pra gente aqui. Vamos lá. A vara vai ser o chamado. João 15, versículo de número 5. Olha aqui na tela. Olha o cajado agora. Eu sou a videira, vós as varas. Veja, tinha a vara de Arão. A vara de Arão era a vara de amendoeira, tá? Amendoeira. Por que tinha que ser amendoeira? Tudo tem um significado. Porque a amendoeira é uma árvore que ela floresce a primeira da primavera. A estação das flores, ela é a primeiríssima, porque ela fica esperando a hora com ansiedade. E agora Jesus está falando que nós somos o quê? As varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte: você é vara, tá? E eu sou a videira. Se você permanecer na minha presença, mesmo chorando, mesmo às vezes com dificuldade, mesmo às vezes com luta na sua casa, você vai dar muitos frutos na sua vida, porque a sua vara vai florescer. A vara é um chamado. Quem tem um chamado de Deus aí? Levanta a mão quem tem um chamado. Você está exercendo esse chamado? Tem certeza? Deus nos chamou para quê? Diga, dar frutos. O que é o fruto do Espírito Santo? Domínio próprio. Você já está conseguindo controlar o seu catapum? Você já está conseguindo controlar o seu temperamento? Você já consegue se conter na hora do nervoso, que dá vontade de falar de A até a Z, e de repente, irmão, você está naquele dia de estresse, seu marido vai e fala: onde tem fósforo? Você olha para ele e fala assim: deve ser na farmácia do seu Joaquim. E dá vontade de você explodir. Irmão, eu vou dizer, dá fruto. É o fruto do Espírito, que é domínio próprio, é alegria, é mansidão. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã de hoje. Deus vai fazer você produzir frutos. Sua vida vai começar a fazer a diferença. E se você não aceitar o chamado de Deus, sem mim, nada podeis fazer. Irmão, pode estar difícil a sua vida, mas sem Jesus, aí você não vai conseguir. Sem Ele não tem jeito. Porque Ele tem o que dentro dele? Tem o maná, tem a vara representa, diga, é o meu chamado. Então você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem tudo aí para fazer, mas você não pode esquecer, você tem um chamado. Você está aqui porque Deus te chamou. Deus escolheu você. Não escolhestes vós a mim, diz o Senhor, eu escolhi a vós, para que deis frutos. Só que às vezes a nossa vida está tão sem graça, tão sem alegria, tão sem prazer, chata, repetitiva, maçante, sem cor. Quando a gente não atende o nosso chamado, a vida fica sem graça, a vida fica insuportável, rotineira, a mesma coisa de sempre. Você fica sem ânimo, sem vontade. Mas quando nós estamos servindo ao Senhor, cada manhã o Senhor nos renova. Paulo disse: meu homem exterior pode se corromper, mas o meu homem interior Deus renova a cada dia. Você, quando começa a fazer a vontade de Deus, eu vou dizer uma coisa, dá uma alegria aqui dentro, irmão, que ninguém pode tirar. Dá um ânimo dentro de nós. E você precisa sair daqui hoje. Irmão, eu vou dizer, tem gente que está mesmo indo para a igreja, mas está parado, está sem exercer o chamado. Já faz muito tempo que não se dedica a Deus, que não se esforça para Deus. Olha, eu vou lançar. Ah, meu Deus, tem tanto desafio essa semana. Eu já dei um, não dei? Você vai ler um livro inteiro. Eu vou perguntar domingo que vem quem leu. Olha aí, pastor, não vou fazer nada disso não. Então você já morreu, porque está fora da videira. Então, se você falar para mim que não faz, você só tem uma coisa, religiosidade. Mas comunhão com Deus você já não tem mais.
A gente pode estar na igreja, mas estar desligado da igreja. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso chamado. Ó, número 1, você vai ler o livro inteiro. Número 2, você vai trazer alguém para a presença de Deus. Você vai convidar uma vizinha. Você vai convidar um colega de trabalho. E pode ser que esse seu convidado pode ser seu marido, irmão. Pode ser seu filho. Não sei quem vai ser, mas você vai ser usado para ganhar uma vida, porque você tem um chamado. Diga agora, Deus. Veja só, pastor, então tinha maná, tinha cajado de Arão, né, que nós somos a vara que tem que produzir, e tinha mais o que? As tábuas da lei. Só que a palavra de Deus fala como é que é a lei, que agora é da graça de Jesus. Olha aqui a tábua, deixa eu mostrar a tábua rapidinho, para a gente poder dar um desfecho. Romanos 13:8, olha o que é a tábua. A tábua é a lei, mas a gente vai aprender aqui, ó, Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ou seja, você cumprir a lei é você amar as pessoas, porque quem tem o amor de Deus já cumpriu tudo o que Ele quer. O que a lei fala? Não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não terás outros deuses. Esse não, aquilo, não há aquilo outro. Se eu tiver amor, eu consigo fazer tudo. Eu consigo perdoar, eu consigo fazer o bem. Então veja, nesta manhã o que você vai fazer. Essa semana, você vai deixar o amor de Deus reinar na tua vida. Você vai deixar o amor de Deus tomar conta. E você vai agir de uma forma diferente. Você vai pensar antes de falar. Diga amém. Antes de falar, você vai pensar 2 vezes. Você vai ali articular. Meu Deus, será que eu tenho que falar? Você vai plantar o amor de Deus. E mais, suportar gente chata. Quem está pronto? Consegue suportar gente chata? Pastor, não consigo. Mas dentro da arca tem o amor de Deus. E o amor é suportar uns aos outros em amor. Diga agora, Deus. Você vai dar bom dia para aquela pessoa que às vezes você não desce. Pastor, mas ela não me desce na garganta. Mas o amor de Deus faz com que a gente tenha um amor que é incondicional. Vamos fazer a diferença? Pastor, eu só cumprimento quem me cumprimenta. Se não me cumprimenta, eu não falo com a pessoa. Pois nós estamos agindo errado. Porque a Bíblia fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Você vai esperar os outros te cumprimentar para você falar com ele? Mas aí, como é que a gente é luz? Ah, pastor, comigo é assim, o pior dançou. Só uma vez. Só assim, sua tolerância é 0. Pisou na bola comigo, o bicho pega. Não, mas aí não tem o amor de Deus, entendeu? Tem o amor de Deus. Outra coisa, às vezes, irmãos, as pessoas elas falam com a gente de uma forma tão destemperada. E aí o que a gente faz? Vai para cima também. Mas só que a gente tem que ter o quê? O amor de Deus, que é o fruto do Espírito. E nós vamos ter atitudes diferentes a partir de agora, porque nós vamos ser discípulos de Jesus. Quem entendeu isso? Você topa? Vamos tentar? Vamos tentar ler o livro inteiro. Vamos procurar dar frutos, trazendo alguém para a igreja. E essa semana inteira, ai, mano, a terceira é mais difícil. Responder com amor, se controlar, ser provocado e ter mesmo assim aquele autocontrole. Se Deus está falando isso, por que você acha que Deus está falando isso? Você vai precisar. Quando a gente vai ser abençoado, a gente é provocado. As pessoas têm que tirar a nossa paz, principalmente dentro de casa. Quando você for se armar, você fala, o amor de Deus. Aí você diz, o pastor falou que eu tenho que ter amor de Deus. Quem entendeu isso? Amém. Entendeu agora o que é a arca? Se eu não tiver essas condições, eu não tenho a presença de Deus, irmão. Como é que a presença de Deus vai estar no meio da discussão, no meio da gritaria, no meio do xingamento, no meio da contenda, no meio, sabe como é que Deus vai estar no meio? Foi você, não foi você, cala sua boca, vai embora. Como é que a arca de Deus vai estar na nossa vida desse jeito,
irmão? Tolerância zero, estouradão, meio por hora, mau humor, cara feia. Como é que vai trazer? Você está entendendo essa palavra? Eu estou te ensinando a trazer a arca para a sua vida, irmão. Se você trouxer, as portas vão se abrir.